Olá, amigos e amigas, estamos de volta com outra edição do nosso Leitura Domingueira. Como sempre digo para vocês, sou apaixonado pela literatura brasileira, russa e a latino-americana. O autor que vou apresentar neste domingo é um uruguaio simplesmente fascinante que conheci por indicação de um dos maiores contistas brasileiros, o meu amigo Sérgio Faraco. Estou falando de Mário Arregui. Vamos conhecer o nosso autor deste domingo. Mário Arregui nasceu em 1917 e faleceu em 1985, foi um importante contista uruguaio e figura central da geração de 1945. Seu estilo literário se destaca pela prosa enxuta e profunda conexão com a vida rural. Ele é frequentemente comparado a grandes mestres latino-americanos pela habilidade em criar tensão e explorar a psicologia de seus personagens. Sua obra é composta essencialmente por contos focando na realidade e na solidão do homem do campo. Apesar de ter publicado cerca de 50 narrativas curtas, sua qualidade o consagrou como uma voz fundamental do regionalismo e da literatura no Uruguai. Ele também teve forte engajamento político, tendo sido preso durante a ditadura uruguaia. Entre as obras em destaque aí do nosso grande Mário Arregui está aí Cavalos do Amanhecer, que é essa coletânea que tem esse conto com o mesmo título, que nós vamos ler aqui neste domingo, né? É uma das suas coletâneas mais celebradas, retratando o universo rural e a vida dos gaúchos de forma realista e sensível, né? A Cidade Silenciosa, outro título marcante que explora a atmosfera única de suas narrativas, e Diálogos Sem Fronteiras, né? Livro que reúne a interessante correspondência trocada entre a reggae e o escritor gaúcho, como eu disse, meu amigo querido, belíssimo, um dos mais brilhantes contistas brasileiros, Sérgio Faraco. E o conto dele que vamos ler nesse domingo é absurdamente impactante. Cavalos do Amanhecer é um dos contos mais viscerais, dolorosos e aclamados de Arregui. Na literatura sul-americana, Arregui é conhecido por suas narrativas de atmosfera rural, mas que fogem do tradicionalismo romântico para explorar a crueza da violência, da dor e da psicologia humana. O conto deste domingo trata do contexto das guerras civis e conflitos fronteiriços do Uruguai no século XIX e fala da chegada de homens a cavalo à estância do personagem Martiniano Rios, o que significa o terror do recrutamento forçado para a guerra. Martiniano Rios já passou por isso e não quer mais derramamento de sangue, mas apenas proteger sua vida e sua família. Ao ouvir os cascos dos cavalos se aproximando na madrugada, marido e mulher reagem rápido. O plano combinado com a esposa Josefa é que Martiniano se esconda dentro do poço da propriedade. A lógica é que os soldados ou montadores revistem a casa, não o encontrem e sigam viagem, deixando a mulher e o filho em paz, já que o alvo militar são os homens adultos. Assim, Martiniano desce e se esconde no poço. Sem mais delongas, vamos para a leitura do conto a partir do momento em que Martiniano decide se esconder no poço. E tu, vais te esconder? Martiniano aproximou-se dela, falando em voz baixa para que o menino não ouvisse. Disse-lhe que sim, que resolvera se esconder, que não pretendia servir outra vez e que não queria saber de brancos ou colorados. Quase num sussurro, confiou-lhe que se esconderia no poço. Diz para eles que ando tropeando, e erguendo um pouco a voz já na porta, esconde as esporas e o poncho. Mas, quis objetar Josefa. Não discute, mulher, disse Martiniano. Por trás de um pilar do poço espiou uma vez mais os ginetes ao longe. Em seguida jogou o balde, subiu no bocal e agarrou a corda. Desceu com facilidade, apoiando o bico das botas nas saliências da parede. Ao pisar nas pedras do fundo, a água, como despertando em sobressalto, envolveu-o com seu frescor até a altura da coxa. Quem desce num poço como aquele se distancia do mundo de uma maneira estranha. 20 metros de descida por um buraco cavado na noite sem fim do subsolo é uma viagem vertiginosa e com certa magia.
Entra-se no reino de fábula, onde tudo parece existir de forma espectral. Entra-se impunemente na vida surda e secreta do humo, na argila que sua um suor frio e cheira a tumba recém-aberta, no pedregulho e na rocha que nada sabem da luz, no mundo das águas que deslizam sem parar como répteis sem olhos. Aquele que desce vai levando seus ossos até os ossos de seus antepassados, e daqueles seres sem cara e sem nome que foram comidos pela terra em qualquer parte do planeta. Cada vez mais escuro e deprimente faz-se o poço. O céu é apenas uma moeda, uma distante e pequena e às vezes cinzenta moeda, e a miúde é possível ver nela em pleno dia estrelas que parecem duplamente longínquas. Há também um silêncio nu e puríssimo, que de imediato se integra ou se acrescenta ao negrume e à pedra, e o fundo do poço é um lugar onde está sem estar de todo, onde muito se participa do não estar, do ter partido, do estar morto. Nos poços fundos, o ar não se renova ou mal se renova, e a falta de oxigênio que apaga os fósforos e torna inúteis os isqueiros acelera o coração, afrouxa o corpo e, ao cabo de alguns minutos, provoca uma embriaguez bem singular, tão singular que quase não merece ser chamada assim. O ruído do balde que descia batendo nas paredes despertou o Martiniano. Por certo, era Josefa. Ergueu os braços, mas não pôde evitar que o balde, o aro de ferro que possuía na base, o ferisse levemente na altura das sobrancelhas. Agarrou com força a corda. 2 fios de sangue lhe correram pelos lados do nariz, alcançando o bigode e a boca. Percebeu que, ao pegar e apertar a corda, retomava algo de si mesmo, começava a recuperar parte do mundo que o poço roubara ou havia cerceado. 3 ou 4 vezes passou a língua nos lábios e o gosto do sangue acudiu secretamente em seu auxílio. Fez-lhe um favor preciso e anônimo, quase clandestino. Olhou o pequeno círculo do céu, bem mais claro do que antes, que lhe pareceu muito alto, tão alto que ele até se surpreendeu. Respirou fundo, encheu os pulmões com aquele ar pobre e começou a subir. Subia com extrema dificuldade, estava fraco, entorpecido, e a sola escorregadia das botas não se firmava nas pedras. Várias vezes precisou deter-se para descansar e, sobretudo, para respirar. Em nenhum momento pensou que não poderia subir, mas sentia, na medida em que subia, maiores ânsias de alcançar o bocal, crescente urgência de voltar ao mundo. Chegou, afinal, à parte em que havia pedras lisas e bem calçadas. Ali era ainda mais difícil apoiar as botas. Fez um grande esforço, subiu outro tanto, ergueu os olhos e a luz do dia o ofuscou. Mais um esforço, outro ainda, um grande esforço final e conseguiu sentar-se no bocal, pestanejando, ofegante. Subira muito o sol enquanto o Martiniano, por assim dizer, havia faltado. A manhã já ia pela metade, estática, gravemente luminosa. Era um dia outonal, cheio de si mesmo e como bem maduro. No centro do dia e da sua própria solidão, viu Martiniano as casas que eram tinham sido suas. O primeiro olhar nada lhe restituiu. Cobriu os olhos com as mãos, encheu e tornou a encher os pulmões, e então olhou piscando o rancho, o galpãozinho, o palanque, as árvores. Os únicos seres vivos que avistou foram as galinhas que ciscavam no esterco deixado pelos cavalos do amanhecer. Martiniano olhava e não se achava. E Josefa? E o guri? Quem perguntava era um outro Martiniano, que parecia chegar para juntar-se a ele. Desceu do bocal com pressa de chegar ao rancho. Pouco faltou para que tropeçasse, metros adiante, no corpo de Correntino, lanceado no costilhar e degolado a lo cristiano. A porta do rancho estava aberta. Martiniano entrou e encontrou sua mulher sentada no cepo, curvada, o queixo muito próximos dos joelhos, nua e protegendo-se com um cobertor. Sondou-lhe o rosto, os olhos e compreendeu que muitos homens se haviam revezado em cima dela. E ela não baixava os olhos.
vivos e muito humanos, embora sem vontade de expressar coisa alguma, na cara de animal judiado. Olhavam-se em silêncio, e nesse silêncio o martiniano ouviu um soluço no outro lado do tabique de juncos. Abriu a porta de couro com o pontapé. Não no catre pequeno, mas no grande, no conjugal, estava seu filho encolhido, o rosto oculto entre os braços, chorando baixinho. Martiniano abriu a janela, viu salpicos de sangue e não precisou ver mais nada para saber que o menino havia sido castrado. Fechou os olhos, o rosto contraído, deu meia volta, abandonou o quarto. Ao passar pela cozinha, olhou para Josefa com olhos que pareciam dilatar-se. Martiniano Rios chegou ao poço e tirou um balde com água, colocando-o sobre o bocal. O nó da corda na alça do balde estava muito apertado. Ele desembainhou o facão e o cortou. Ia guardar novamente o facão, mas desistiu. Cravou-o numa greta do travessão e ali o deixou. Com grande cuidado, pendurou o balde cheio no gancho de ferro. Depois lançou a corda ao poço e subiu no bocal. Desceu com facilidade, chegando sem demora ao fundo. De certo, nem sentiu a água nas pernas. Sua mão procurou o cabo do revólver. Os dedos da outra apertaram o percursor. Apoiou o cotovelo na parede, o cano da arma encostado na fronte. Nem olhou para cima. Gente, que coisa fantástica, que descrição. Estou arrepiado aqui, é uma coisa impressionante. Eu já li esse conto várias vezes e toda vez que leio esse conto eu fico impressionado com a capacidade descritiva, o talento, a maravilhosidade desse grande uruguaio, como mostra a vida, como você se coloca no lugar do personagem. Mário Arregui é um dos maiores nomes da literatura latino-americana, um contista excepcional. Eu li partes do conto, que é um conto longo, eu recomendo que vocês busquem esse conto. Até aqui o Cavalos do Amanhecer, você encontra aí com um e-book, eu gostei, mas deve também daí nos sebos, deve, enfim, talvez tá até no livro físico, deve ser fácil achar, mas é maravilhoso. Leia o Mário Arregui, é fantástico, viva a literatura latino-americana, viva a América Latina.